Eu tenho aqui, olha, oração aditiva, claro, orações coordenadas aditivas, claro, vão indicar o quê? Adição, acréscimo. Então vou colocar aqui, olha, indicam adição. Obviamente o próprio nome já diz, né? Indicam adição ou acréscimo. Olha só. Acréscimo. Tudo bem. Aí eu tenho aqui o seguinte, olha. Essas são as conjunções ou locuções que vão trazer o valor de adição. Tiago, quando você fala de locução, o que é locução? Locuções são duas ou mais palavras que juntas fazem o papel de uma só. Quando você perceber duas ou mais palavras fazendo o papel de uma só palavra, você vai chamar de locução. E isso acontece com mas também, bem como, assim como, são elementos que indicam adição e, na verdade, são duas palavras representando uma só, por exemplo, representando a conjunção e, certo? Aqui eu tenho conjunções, olha, conjunção e, conjunção nem, conjunção como, né? Tiago, e para que serve conjunção mesmo? Olha, quando a gente fala do assunto de orações, né, e eu inicio aqui com orações coordenadas, quando a gente fala desse assunto, há um ponto primordial, as conjunções. Conjunções são classes gramaticais invariáveis, isto é, não podem ir ao plural, não tem feminino, não tem masculino, não tem singular, são classes gramaticais neutras, não flexionam, são chamadas de classes gramaticais invariáveis. As conjunções não podem sofrer flexão. Tudo bem, Tiago? E para que servem as conjunções? As conjunções servem para conectar uma oração a outra. Então vamos lá. Estamos falando de que mesmo? Orações coordenadas. As orações coordenadas são sintaticamente independentes. Uma não exerce função sintática em relação à outra. Olha, essa história de independente sintaticamente, praticamente você não vai utilizar nunca na sua vida. Nem mesmo você que é concurseiro, nem mesmo você que vai tentar um concurso público vai utilizar isso aqui. Dificilmente uma questão ou outra vai falar a oração é independente. Se falar isso, você já sabe que a oração é o quê? Coordenada. Tudo bem? Bom, mas aí o que é que acontece? Eu tenho aqui para tanto quem vai tentar concurso público que quem não vai, as conjunções. A conjunção é uma classe gramatical o quê? Invariável. Pode ir ao plural? Não. Tem feminino? Não. Tem masculino? Não. Tem singular? Também não. Serve para quê uma conjunção? Para ligar uma oração a outra. Aí você me pergunta, Tiago, e o que é uma oração? Oração é toda frase que possui verbo. Toda frase com verbo eu chamo de quê? Oração. Tudo bem? Então eu tenho o seguinte, olha, orações aditivas indicam adição, acréscimo, tenho essas conjunções e as locuções e percebe o primeiro exemplo comigo. Fui ao cinema e comprei pipoca. Olha, tenho duas orações. Como é que eu sei que eu tenho aqui duas orações? Bom, eu sei porque eu tenho aqui um verbo, o verbo ir, e tenho aqui o verbo comprar. Se há dois verbos, há duas orações. E aí eu vou sempre fazer o corte separando as duas orações antes da conjunção. Então vamos lá? Fiz o corte antes da conjunção. A primeira oração é essa aqui, olha. Fui ao cinema. Observa que essa primeira oração não trouxe conjunção, porque eu fiz o corte antes da conjunção. A conjunção está aqui, olha, na segunda oração. Segunda oração que é essa aqui, olha. E comprei pipoca. Essa é a segunda oração. Então, a oração coordenada que não traz conjunção é chamada de assindética. Por que assindética, Tiago? Olha, sindética vem da palavra síndeto. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para colocar. Eu vou colocar aqui, depois eu apago. Olha, síndeto significa conjunção. É uma palavra sinônima de conjunção. Então, quando eu digo que a oração é assindética, é porque ela não tem síndeto.
ela não tem conjunção, ela é assindética, não tem síndeto, não tem conjunção, né? Então, a oração que traz a conjunção é chamada de sindética, porque ela tem o síndeto, ela tem a conjunção. Então, observa, essa primeira oração aqui, fui ao cinema, é uma oração assindética. É uma oração assindética. E a segunda oração, essa aqui, é uma oração sindética. Sindética porque traz o síndeto, traz a conjunção. Beleza, Tiago, deixa eu tirar essa barra daqui, porque a gente já sabe pelas cores, né, quem é a oração assindética, quem é a oração sindética, né? Deixa eu tirar essa cor vermelha aqui. Beleza, só foi para marcar o verbo, a gente já sabe onde está o verbo. Beleza. A gente só pode classificar a oração que é chamada de sindética. Isto é, a gente só pode classificar a oração que traz o quê? Conjunção. A oração que não traz conjunção só é chamada de assindética e acabou por aí. A oração sindética, ela vai ser classificada quanto ao valor de sentido que ela traz para nós. E o valor de sentido, ele é determinado pela conjunção. O valor de sentido que essa conjunção traz para nós. Então observa, fui ao cinema e comprei pipoca. Olha, eu tenho duas situações aqui. A primeira foi, eu fui ao cinema. Foi a primeira ação que eu fiz. Só que eu acrescentei uma nova informação, uma nova ação realizada por mim. E qual foi? Eu comprei o quê? Pipoca. Então, eu fui ao cinema é a primeira informação. E eu acrescentei uma nova informação. Qual é? A informação de que eu comprei pipoca. Há uma relação de acréscimo? Sim. Por isso, essa oração aqui é chamada de sindética aditiva. Sindética aditiva. Observa, oração assindética é essa primeira aqui. E a segunda, e comprei pipoca. Oração sindética aditiva. Aí vem aquela pergunta, né? Tiago, eu posso colocar uma vírgula aqui? Olha só, a vírgula nas coordenadas é bem polêmica, porque ela não traz um consenso na maioria dos casos, né? Mas eu vou dizer para você o seguinte, a vírgula nas orações coordenadas aditivas, olha, cuidado, o que eu vou informar para você agora não diz respeito às orações adversativas, não diz respeito às orações alternativas, conclusivas ou explicativas. São 5 coordenadas ao todo. O que eu vou falar agora serve para as orações coordenadas aditivas. A vírgula sempre vai ser permitida antes de qualquer elemento que indique adição. A vírgula será permitida antes de qualquer elemento que indique adição. Com uma exceção. Se a conjunção e, se essa conjunção aqui estiver conectando duas orações e eu perceber que o sujeito das duas orações é o mesmo, não é possível colocar vírgula. Então, olha só. Qual é o sujeito dessa primeira oração aqui? Sujeito oculto, né? Eu. Certo? Qual é o sujeito da segunda oração? Sujeito oculto, eu. Então observa que o sujeito é o mesmo. Então eu tenho o mesmo sujeito para as duas orações. Então, como eu tenho o mesmo sujeito para as duas orações, e elas estão sendo conectadas pela conjunção e, a vírgula aqui não é permitida. Então, se você quiser anotar, o que você vai anotar aí é: não ocorre vírgula porque as duas orações estão conectadas pela conjunção e trazem o mesmo sujeito. Se você não conseguiu copiar, dá uma pausa aí no vídeo, copia, é importante isso. Eu vou repetir, olha só. Não ocorre vírgula porque as duas orações estão conectadas pela conjunção e possuem o mesmo sujeito. E possuem o mesmo sujeito. Aí a gramática não permite a vírgula aqui, certo?
Mas aí eu venho para a letra B. Na letra B eu tenho o seguinte, olha, ele não estuda. Essa é a oração o quê? Assindética. Por que oração assindética, Tiago? Porque ela não traz síndeto. Ela não traz conjunção. A conjunção está aqui, olha, na segunda oração. A segunda oração que é nem trabalha. Essa é uma oração sindética. Oração sindética, claro, aditiva. Mas eu vou explicar bem essa oração aqui, tá bom? Porque é o seguinte. Muita gente já me perguntou assim, ô Tiago, quando você diz aqui, ele não estuda nem trabalha, você não está dizendo que ele não trabalha? Estou. E se você está dizendo que ele não trabalha, esse nem não é negativo? É. Se você diz que ele não trabalha, por que você está dizendo que esta oração aqui é uma oração aditiva? Porque, veja, nem sempre a negação não vai indicar adição. A negação ela pode indicar adição, né? Desde que eu já tenha negado antes. Como assim, Tiago? Olha, ele não, eu vou destacar isso aqui, olha, ele não estuda nem trabalha. Se eu já neguei antes, e se eu nego na segunda oração, existe uma relação de acréscimo. Acréscimo de informações negativas. Ele não estuda nem trabalha. Eu sempre brinco com os meus alunos dizendo o seguinte, ele não estuda, é informação positiva ou negativa? Negativa. Nem trabalha, é informação positiva ou negativa? Negativa. Menos com menos dá mais. Então o mais é a adição, concorda? O mais é aditivo, é adição. Então é uma brincadeira que dá certo, porque na verdade eu só posso aplicar a conjunção nem, que é aditiva, se eu já neguei anteriormente, né? E aí você vai me perguntar o seguinte, tudo bem, Tiago, existe uma relação de adição, é como se eu dissesse, ele não estuda e não trabalha. É como se eu pudesse colocar a conjunção e o advérbio negativo não, né? Ele não estuda e não trabalha. Tudo bem? É adição? É. Mas aí lá vem a pergunta. Tiago, e a vírgula? Bom, essa vírgula aqui, pessoal, é facultativa. O que significa facultativo? Significa opcional. Isto é, você coloca esta vírgula se você quiser. Mas vamos lá organizar as nossas ideias. Tiago, você disse que antes de qualquer elemento que indique adição, é possível colocar uma vírgula. Sim, é possível. Só que a vírgula é facultativa em 99% dos casos. Por que 99%? Porque existe um caso em que a vírgula não pode aparecer antes de oração aditiva. Qual é o caso? Quando a conjunção e está conectando as duas orações e o sujeito das duas orações é o mesmo, certo? Esse é o único caso em que não aparece vírgula antes de oração aditiva. Nos outros casos, eu posso colocar a vírgula ou, se eu quiser, eu posso retirar. A vírgula vai ser o quê? Facultativa. Importante isso. Aí eu venho à letra C. Vamos lá. Letra C diz o seguinte. Ele não só estuda, mas trabalha. Observa. Oração. Deixa eu apagar aqui. Você já sabe que síndeto significa o quê? Conjunção. Síndeto é uma palavra sinônima de conjunção. Perfeito. Aí eu venho para cá, olha. Ele não só estuda, eu tenho uma oração aqui assindética. Assindética. Por quê? Porque não traz conjunção, não traz síndeto, né? Mas trabalha. Olha quem apareceu aqui. A conjunção mas. Aí com certeza você deve estar se perguntando aí. Mas Tiago, essa conjunção mas, ela não indica adversidade, oposição, contrariedade? Indica. E por que você colocou aí como exemplo de oração de conjunção aditiva? Bom, porque na verdade, nesse caso, ela indica adição. Observa o sentido da oração. Ele não só estuda, mas trabalha. O que é que a gente entende disso aí? Entende que, além de estudar, o que é que esse rapaz faz? Trabalha. Além de estudar, ele trabalha. Eu poderia dizer, olha, ele estuda e trabalha.
Ele não só estuda, como trabalha. Então, além disso, eu posso incluir aqui, depois do mas, a palavra também. E foi por esse motivo que eu coloquei aqui o também entre parênteses, para dizer para você que o seguinte, a conjunção mas, ela pode aparecer indicando adição? Pode, sozinha, como estava ali. Mas eu posso inserir, quando ela indica adição, eu posso inserir após ela a palavra também. Tudo bem? Olha, ele não só estuda, mas também trabalha. Existe uma relação de adição, por isso a oração aqui é sindética aditiva. Sindética aditiva. Perfeito? Oração sindética aditiva. E aí eu tenho o seguinte, olha, tem uma vírgula aqui. A vírgula é o quê? Facultativa. Sempre vai ser facultativa se a oração for aditiva, sindética aditiva. Tudo bem? Com exceção da letra A. Qual é a exceção mesmo? Se a conjunção E conectar as duas orações e o sujeito for o mesmo. Você deve estar se perguntando aí, Tiago, tudo bem, o sujeito é o mesmo aqui. E a situação em que o sujeito é diferente? Mostre aí. Calma aí. Eu vou mostrar. Sempre na calma, devagar. Respire fundo. Maravilha, né? Olha, a língua portuguesa é uma disciplina linda, maravilhosa, fácil. Maravilha, não é? Então, vamos lá. Olha, ele não só estuda, mas trabalha. Bom, adição, sim. Aí eu venho a letra D. Ele tanto estuda como trabalha. Ele tanto estuda como trabalha. Olha, oração assindética. Ele tanto estuda como trabalha. Oração assindética porque não trouxe conjunção. E a conjunção como está aqui, olha. Essa conjunção, nesse caso, indica a adição. Eu poderia dizer ele estuda e trabalha, né? Lembrando que eu posso também colocar a palavra também aqui. Ele tanto estuda como também trabalha, né? É possível. Eu tenho aqui uma oração sindética aditiva. Sindética aditiva. E lá vem a pergunta. Tiago, e a vírgula? A vírgula é facultativa. A vírgula antes de conjunção aditiva sempre vai ser facultativa. Com exceção da letra A. Qual é a letra A mesmo? Conjunção E, ligando orações e as orações trazendo o mesmo sujeito. Tá bom? Bom, daqui a pouco, quando a gente terminar a oração adversativa, eu vou falar ainda de oração aditiva em casos especiais, certo? Eu vou falar dos casos em que a vírgula vai aparecer antes da conjunção E. A vírgula vai aparecer antes da conjunção E, mesmo sendo uma conjunção aditiva. Bom, mas o que acontece? Eu tenho aqui a oração adversativa, que indica o quê? As orações adversativas indicam oposição, oposição ou adversidade, adversidade, ou ainda contrariedade, contrariedade, contrariedade. Beleza, maravilha, tudo bonito aqui. Oposição, adversidade, contrariedade. Olha as conjunções. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, que é uma locução, né? São duas palavras que representam uma. E olha quem aparece também aqui. A conjunção E. Não, Tiago, não é possível. Quer dizer que a conjunção E também indica adversidade. Indica adversidade. Vamos ver daqui a pouco isso. Mas olha, ele come muito, mas não engorda. Pessoal, oração assindética. Ele come muito. Oração assindética é essa aqui, olha. Oração assindética, ele come muito. Mas não engorda. Aí eu tenho aqui a conjunção mas, que é
adversativa, né? Então eu tenho uma oração sindética adversativa. Tudo bem? Oração sindética adversativa. Oração sindética adversativa. E aí o que é que acontece? Por que adversativa, Tiago? Porque existe uma relação de contrariedade, de contraste, de oposição. Se alguém come muito, o que é que vai acontecer? A pessoa vai engordar. Mas essa pessoa come muito, mas não engorda. Isto é, ocorre o contrário. Se ocorre o contrário, é porque existe uma relação de oposição, de adversidade, de contrariedade. E detalhe, essa conjunção mas pode ser substituída por qualquer uma dessas aqui, né? Ele come muito, porém não engorda, contudo não engorda, todavia, entretanto, no entanto, e até mesmo pela conjunção e. Mas daqui a pouco a gente chega na conjunção e. Olha, por enquanto eu queria dizer para você o seguinte. Enquanto nas orações aditivas a vírgula foi considerada facultativa, nas orações adversativas a vírgula é obrigatória em 99% dos casos.